Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você se inscrever no canal, é de graça, dá maior ajuda aí, você não tem noção de como favorece o trabalho da gente aqui. Hoje no Sexta Sombria, eu vou tratar do caso da Sofia Zhukova. A Sofia Zhukova é uma russa, né? Ela nasceu em 1939 em Novgorod, na União Soviética. E ela morreu agora, em 2020, 29 de dezembro de 2020, em Khabarovsk-Krai, Rússia. Ela morreu de Covid-19. Você acredita nisso? Que doideira. Ela, na verdade, ela ainda estava respondendo pelos crimes e ela foi considerada culpada póstumamente. Qual que é o caso da Sofia Zhukova? Ela é uma moça forte, de uma família pobre, ela era uma moça muito grande, assim, desde pequena ela trabalhou em trabalho pesado, assim, desde os 9 anos de idade. Você entender, assim, numa aldeia bem pequena na Rússia. A gente tem uma ideia dos países europeus, eu sempre falo aqui no canal, de lugares desenvolvidos e tudo mais, mas você pega principalmente ali no leste europeu, esses lugares mais longínquos, assim, são lugares brutais, né? E a gente tá falando antes da guerra, ela nasceu antes do final da Segunda Guerra, do começo da Segunda Guerra Mundial, né? No começo dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Então ela pegou um período muito duro da União Soviética, que depois virou Rússia, e ela sempre foi uma moça muito grande, ela trabalhava como lenhadora, sempre com serviço braçal, assim, ela parecia muito mais velha do que ela aparentava, né? E ela cresceu com um ambiente rígido, num ambiente sem muito carinho, assim, e ela se tornou uma pessoa muito bruta. Ela trabalhou durante muito tempo como lenhadora, né? Ela sempre era vista carregando um machado. Depois, mais lá na frente, ela conseguiu um emprego num abatedouro de porcos, né? E aí ela tinha essa especialidade também, usava esse machado para abater os porcos, para seguir o trabalho que ela se propôs a fazer, né? Ela casou. Alguns lugares onde você pesquisa diz que ela teve 3 filhos, que um morreu muito jovem, né? Morreu neném. Os outros 2 que cresceram, alguns lugares dizem que os filhos não cresceram e se separaram dela. Ela era uma pessoa que já tinha muita dificuldade de expressar carinho e tudo mais, então eles não tinham mais contato com ela. E em outras fontes de pesquisa colocam que eles morreram jovens e tudo mais, dentro dessas dificuldades ainda da União Soviética. Ela se casou, né? Ela conheceu um homem, se casou, eles se davam bem, relativamente bem. Eles se mudaram para essa cidade aqui, de onde ela é da região de Khabarovsk, né? E eles moravam num conjunto de apartamentos lá do governo, né? Isso da antiga União Soviética. Então era um lugar muito longe ainda, né? Não era o interiorzão que ela morou, mas também era uma província assim bem afastada. Não tinha muita assistência, então era um lugar frio, sem muita manutenção, né? As pessoas com pouca opção de lazer, muita bebida, né? O pessoal bebe muito nessa região da Rússia, né? Há grandes problemas em relação ao consumo de vodka, né? Para enfrentar o frio, mas também pela falta de opções, né? Então você tem muitos casos de violência doméstica, mas parece que o marido dela não se metia com ela não, porque além dela ser grandona, ela tinha essa coisa, né, da força, né, porque, o que eu falei, ela trabalhou como lenhadora, ela trabalhou no açougue, mas ela e o marido dela, aparentemente, todas as pesquisas colocam que eles se davam super bem. Aliás, os crimes dela vão aparecer a partir do momento em que o marido dela falece em 2005. E ela entra num estado assim de solidão,
e ela vai externar uma fúria que ela tinha dentro dela. Ela era muito encrenqueira, tá? Tinha sérios problemas com vizinhos, de reclamações, de brigar com os vizinhos. Ela não gostava de animais, ela foi acusada várias vezes de envenenar gato, cachorro na região, assim. O pessoal não gostava dela, ela tinha uma dificuldade de relacionamento, ela reclamava muito das crianças, reclamava muito das outras pessoas, então ela era uma pessoa de difícil trato, de difícil convivência, assim, na comunidade, né? Nesse grupo de apartamentos que ela mora. Em 2005, tinha uma menina, né, que morava no mesmo prédio que ela, essa menina sumiu, ninguém conseguia encontrar essa menina, o pessoal preocupado e nada de notícia da menina e tudo mais. Inclusive os avós da menina reclamaram da Sofia Zukova, né, disseram que ela podia ser uma suspeita do desaparecimento da menina, porque ela tinha brigado com a menina, mas nada dessa menina. Até que um dia, num lixão, encontraram sacos, né? Um homem estava caminhando com o cachorro dele para conseguir comida para o cachorro e tal, e ele encontrou um saco preto. Quando ele foi ver, que o cachorro foi lá para mexer no que tinha, do que podia ser carne, ele viu que tinha partes do corpo da menina. Foram investigar e acharam partes do corpo dessa menina, né? Que é a menina que tinha sumido do prédio da Sofia Zukova. Entrevistaram um monte de gente, ninguém conseguiu, inclusive os avós dela se mudaram desse prédio, não conseguiram mais continuar morando lá, ficaram com esse trauma, né? E eles tinham falado que ela era uma grande suspeita, mas ela negou tudo, a polícia falou com ela. Passou-se um tempo, alguns anos depois, uma amiga dela veio morar com ela. E essa amiga também sumiu. Como assim sumiu? Essa amiga ligou mandou uma carta para a família dizendo que ela ia mudar para o lugar e tal, e não ia mais, que eles não eram para procurá-la. Essa amiga tinha vendido as coisas que ela tinha e foi morar com a Sofia Zukova. A polícia foi atrás dela. Por quê? Até a casa da Sofia. Porque a informação do último lugar que ela tinha sido vista era lá, e os cheques de pensão dessa moça continuaram chegando na casa da Sofia. Quando a polícia chegou lá, um dos investigadores viu uma mancha de sangue no quarto, assim, na sala. Aí ele perguntou o que tinha sido isso, a Sofia falou assim, não, eu não queria que ela fosse, porque ela falou que ia embora com o cara, eu não gostava desse cara, e a gente teve uma discussão e eu bati a gente se trombou, eu bati nela e o nariz dela sangrou. Os policiais meio que ficaram assim e tal, mas não acharam nada, e meio que deixaram quieto isso. E ela falou que ela tinha visto a moça aí. Aí o cara falou, mas como é que você sabe que ela foi com o cara, assim? Ela falou, eu olhei pela janela e vi que ela tinha ido embora nesse carro preto. Aí investigaram, não conseguiram encontrar nada, e ficou isso por isso mesmo. Imaginar que essas regiões da Rússia, esses rincões, assim, desses lugares do leste europeu, as investigações também não são lá essas coisas. Mesmo sendo um caso atual, tá? Aí passou mais um tempo e o zelador do condomínio do prédio, que bebia bastante e tal, ele brigou com a esposa dele, sumiu, né? Sumiu não, ele falou para a esposa dele. A esposa dele botou para fora e ele pediu abrigo para Sofia Zukova. E a Sofia Zukova falou, tudo bem, fica aí. Os vizinhos ouviram, os vizinhos de baixo do apartamento dela ouviram os barulhos, né, numa determinada noite, barulhos abafados de alguém gemendo, uns barulhos fortes, mas meio abafados. Aí ouviram os gemidos e depois ouviram mais barulho de algo batendo assim e depois não escutaram mais nada. Eles acharam estranho isso, mas não falaram nada. E o zelador sumiu. Começaram a investigar, foram perguntando se alguém tinha visto o zelador, perguntaram para ela, ele falou que ele ia sair, e os vizinhos de baixo falaram, não. Esse dia que ela falou que ele foi embora e tudo mais,
a gente não, não viu mais, mas a gente ouviu isso, a gente ouviu barulho durante a noite, até então ele estava aí. Essa amiga dela, ela já tinha sido, os restos mortais dela tinham sido encontrados, desmembrados numa floresta, né? Então já sabia que essa amiga dela tinha morrido e tinha a menina do prédio lá. Aí os policiais ficaram meio assim, né? Pô, muito estranho, 3 crimes que associaram essa mulher, né? E eles foram investigar, falar com ela. Aí começaram a procurar as coisas, né? E assim, aliás, não acharam nada. O cara foi dado como sumido, mas ninguém foi investigar. Até que um dia, uma semana depois, um cachorro apareceu com um braço na boca. E todo mundo ficou assustado, foram ver onde o cachorro tinha pegado. Eram partes desse zelador que tinha sido morto, né? E aí foram lá na Sofia Zuccovo, falaram, tem a ver com ela, pô, 3 crimes associados a ela. Ela começou a negar, a falar que não, que... Aí entrevistaram o pessoal de baixo falou, não, teve barulho. Aí ela pegou e mudou a história, ela falou assim, não, eu matei o cara mesmo, mas foi em legítima defesa. Ele veio com outro amigo, eles estavam bêbados, eles tentaram me estuprar, e eu peguei o machado para me defender, e o amigo dele saiu correndo, e eu acabei em legítima defesa matando. Aí os vizinhos de baixo, quando foram interrogar, falaram, não tem nada a ver essa história não. Não teve barulho de briga, não teve nada disso, a gente teria ouvido. O que aconteceu foi isso, foi do nada, de madrugada, a gente ouviu barulhos de algo batendo, que era ela matando o cara machadado, o cara gemendo, e ela terminando de completar o serviço. Aí foi, apertaram, até que um dos investigadores ficou pensando, falou, mas você falou que viu a sua amiga, aí foram investigar, porque o que ela percebeu? Que como ela era a principal suspeita, eles iam descobrir as manchas de sangue, de DNA do corpo dele no apartamento. E nesse meio tempo, os policiais começaram a revisar os outros 2 casos. E aí o policial falou assim, você falou que viu o cara indo embora tal, mas o seu apartamento não dá para ver o pátio onde estaria o carro. Então ela começou a entrar numa série de contradições e acabaram investigando e descobrindo que ela era responsável pelos 3 crimes. A menina, ela matou a menina e desmembrou a menina, porque a menina, ela brigou com a menina mostrou a língua para ela e jogou um negócio de sorvete nela assim. E aí ela falou, não, vou matar essa menina hoje. Então essa fúria dela, eu acho que o marido dela era o grande freio, e depois que ele não estava lá, essa solidão dela potencializou esses acessos de fúria que ela tinha, assim. Ela negou, tal, mas ela viu que não ia ter jeito, realmente descobriram por DNA tanto o sangue da menina, da amiga, né, que ela tinha matado, e ela desmembrou todos eles, mas você não encontrou o corpo todo deles. E aí tinha uma coisa assim que ela fazia, teve uma época que ela começou a dar bolo, dar empada pro pessoal, né? Então muita gente acha que ela, são ilações, tá? Não tem nada comprovado, que ela pode ter realmente, além de ter matado, consumido parte dos corpos dessas pessoas, inclusive feito para dar para outras pessoas. O da menina ela deixou congelado por um tempo para poder se desfazer do corpo dela. Porém, então ela tem esses 3 crimes, tinha esses 3 crimes associados a ela estava respondendo, ela estava presa, ela pegou Covid na prisão e veio a falecer em dezembro de 2020, a morte dela é recente agora, né? E fecharam o caso como ela sendo culpada. Porém, há uma linha de investigação de sumiços de pessoas de outros lugares que ela morou ou de pessoas que foram encontradas esquartejadas em regiões que ela morou. Então, hoje ainda há investigações para ver se ela pode ser responsável além desses 3 crimes, ou seja, que ela pode ter cometido crimes e desmembrado pessoas e
comido partes ou feito quitutes e tudo mais com outras pessoas em outras regiões que ela morou. Mas isso está em fase de investigação. Então, de fato mesmo, a gente tem esses 3 crimes dela, né? Da menina, da amiga e do zelador do prédio onde ela morava, em que ela teve o mesmo modus operandi. Matou com o machado, né? Desmembrou, partes não foram encontradas. E infelizmente a gente também não vai ter mais a Sofia Zukova para poder descobrir dela o que pode ter acontecido. Um caso muito triste, mas é um caso que a gente, com o tempo da internet, a gente tem sabido de mais coisas assim, vindo da Rússia, desses países do leste europeu, onde a vida é muito dura e ela meio que brutaliza as pessoas. O consumo do álcool também causa outros grandes problemas, certo? O poema de hoje, então essa foi a história da Sofia Zukova. Ela é conhecida como Vovó Sônia, né? O estripador da vovó russa, o codinome dela, e Sônia Sipatia. Esse Sipatia eu não sei o que é, né? O nome completo dela era Sofia Ivanova Zukova, né? E foi uma pessoa que se rendeu a essa brutalidade desses lugares, assim, que imagina morar, né, em lugares no meio da neve, com muita dificuldade, com poucos recursos, assim. Então isso acaba embrutecendo a pessoa também. Não que seja justificativa, tá? O poema de hoje é... Está abrindo aqui, a internet hoje está bem problemática, né? Hora da verdade. E uma hora a brincadeira cansa e a coisa fica séria demais para fazer de conta que nada está acontecendo. E temos que decidir se ficamos ou se vamos, pois não se pode superar o que não vai acontecer ou prometer inutilmente o que não se pode cumprir. E na solidão dividida a 2 partimos em pedaços a confiança, onde um sorriso nervoso grita ironicamente por socorro e o coração angustiado tenta em vão buscar uma ajuda de um afogado desesperado num copo d'água no meio do deserto. Às vezes as pessoas chegam num limite da vida delas que elas não conseguem ver outro caminho, elas viram, eu estava falando com o Felipe uns tempos atrás, a pessoa vai ficando refém dela mesma, ela vai se impondo uma série de situações e uma série de prisões de que você fica de um modo em que você não vê mais alternativa na sua vida. E aí é onde essas coisas extremas acabam acontecendo, onde essas situações tristes, né, da pessoa dar fim na própria vida, ou dar fim na vida dos outros, né? Você vê o motivo pelo qual ela matou a menina. Os outros 2, se ela tentou matar por dinheiro e tudo mais, não se justifica, por favor. Mas ainda você consegue ver, sei lá, uma situação muito ruim, né? Mas o da menina, ela matou porque a menina mostrou a língua pra ela, esquartejou a menina e é o que ela queria fazer com todo mundo lá do prédio. Ela brigava com as crianças, ela matava os gatos, os cachorros. Então você imagina a relação difícil que ela tinha, que vida sofrida, e que ela quis levar esse caos que ela tinha interno para as outras pessoas. Diz aí se você conhecia o caso da Sofia Zukova, se eu esqueci de dar alguma informação, se você tem alguma opinião sobre isso, fala aí o que você achou do vídeo, fala o que você acha aí do Sexta Sombria, se eu poderia, dicas aí, eu já fiz vários vídeos de indicações das pessoas que participam aqui do canal. Deixa seu like, seu dislike, se inscreve, passa para outras pessoas se possível, e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.